Simbora, simbora, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do fuso horário de vocês. Vamos entrando. A internet tem esse lado bom, esse lado positivo. Tem gente do mundo inteiro acompanhando aqui o nosso trabalho. Muito bacana, os brasileiros que residem fora do país. Nossos colegas do mundo da lusofonia, os países da língua portuguesa também, pessoal da África que acompanha por aqui. Vamos entrar ao vivo hoje, numa edição extraordinária. Vocês sabem que toda segunda e toda sexta-feira, sempre às 6h30 da manhã, pontualmente pelo fuso horário de Brasília, eu proporciono aqui no Instagram e depois no YouTube um programa que eu apelidei, eu intitulei de Minuto Geográfico. Nós já estamos com 3 anos de Minuto Geográfico. No começo, o programa ele era gravado, mas eu descobri que depois ao vivo é mais gostoso. Eu descobri que depois que ao vivo é muito melhor. E pela interação, pela possibilidade, e também porque quando você grava, você para, edita, não. Ao vivo é o melhor cenário, tá? Na última edição do Minuto, sexta-feira agora, eu repercuti um fato muito importante para a geopolítica, que foi a visita do presidente do Brasil e sua, diga-se, enorme comitiva à China. E essa visita do presidente do Brasil e a sua comitiva, isso tudo faz parte da geopolítica. Faz parte da geopolítica porque o mundo é um mundo, como eu digo para vocês, orientalíssimo, tá? É um mundo orientalíssimo. A China é a maior parceira comercial do Brasil, número 1. Esse relacionamento ele não para de crescer e é muito importante que a gente acompanhe. Eu queria muito que vocês tenham essa noção. É muito importante que vocês acompanhem todos os movimentos geopolíticos, tá? O Brasil, eu vou tirar só um pouquinho aqui os comentários para que a gente possa se concentrar, mas para vocês entenderem que o Brasil é um importante ator geopolítico global. O Brasil não é mais um na fila do pão, na fila do caixa. O Brasil é um importante ator, o Brasil fica entre os principais, o Brasil não é coadjuvante do processo e deu para perceber pela receptividade que a comitiva do Brasil teve pela China. É importante frisar que essa receptividade foi até um ponto ontem muito problematizado por algumas pessoas. As pessoas gostam muito de comparar. Eu postei um vídeo da chegada de Lula, a recepção que Lula teve do presidente da China, o ditador, como vocês preferirem, o imperador, o chefe de Estado, o chefe de governo, como vocês quiserem chamar, o senhor Xi. E assim, foi uma chegada bem, eu diria, triunfal. Na semana passada, a China também recebeu o presidente da França, o Emmanuel Macron. Receberam também governantes da Espanha, a Singapura. Muitos chefes de Estado e chefes de governo estão indo para lá. E assim, a China sempre faz uma cerimônia como aquela, não é? Eles colocam alguma música alusiva ao país, colocam o hino nacional, podem colocar o hino nacional. Geralmente você tem Forças Armadas, tem um desfile militar e crianças para brilhantar. Essa história de crianças participando do cortejo, isso é tudo ensaiado, mas aí eu quero trazer para vocês uma realidade aqui. Eu estou ao vivo, isso aqui vai ficar gravado. Recentemente eu estive na Polônia e tive a oportunidade de acompanhar a comitiva do Joe Biden, né? Joe Biden foi até a Polônia e fez alguns pronunciamentos lá acerca da guerra entre Rússia e Ucrânia, pronunciamentos sobre a OTAN e afins. E eu vi quando Joe Biden... Primeiro, antes de Joe Biden discursar, você teve música do U2, você teve música de Coldplay, e enfim, de várias bandas aí de sucesso, bandas internacionais, tá? No final do discurso de Joe Biden,
aconteceram o quê? Fogos, jogo de luzes, fogos, e várias crianças correram na direção dele para abraçá-lo. Veja, ninguém me contou, eu estava lá. Eu viajei para lá, vocês lembram, eu estava lá. Então, esse modus operandi de utilizar crianças, músicas, fogos, aquela coisa bem ensaiada, isso não é característico apenas da China. Na verdade, eu considero até que os chineses aprenderam muito bem e fazem até melhor que os americanos. Essa história do show business e afins. E por que eu estou falando sobre isso? Aprender geopolítica não é assistir diariamente Reels. As pessoas acham que vão ficar mais inteligentes assistindo Reels diariamente ou participando de fóruns nos quais todos pensam como você pensa. E as pessoas dizem o que você quer ouvir, o que você quer ler. Aí forma-se uma legião de alienados. Uma legião, desculpa dizer aqui para vocês aqui, de pessoas alienadas, de pessoas que ficam naquele loop de assistir vídeo de 30 segundos e acham que estão mudando a geopolítica do planeta com os seus comentários. E começam a brigar, começam a tretar. Eu digo para vocês que aprender geopolítica, eu estou vendo aqui os comentários, poxa, aprender geopolítica não é tretar na internet. Tretar na internet, brigar na internet traz engajamento, né? Gera outras coisas aí, dá até para monetizar, que não é meu caso, eu não faço isso aqui. Eu podia estar agora, inclusive, monetizando essa live. Eu acho que na próxima eu vou colocar o selinho aqui para pegar algum tipo de colaboração, que também não é errado, não. Mas isso não faz de você uma pessoa mais inteligente, muito pelo contrário. Então, assistir Reels, terminar brigando com terceiros, gastar energia, na verdade, isso vai te adoecer, tá? O que é que você anda produzindo para a sua vida? Você é útil para alguém no seu dia a dia? Você ajuda alguém? Suas atitudes ajudam a melhorar o mundo, o seu entorno? Você é capaz de influenciar positivamente alguém? Ou você é um mero, sei lá, você quer tretar na internet, né? Tem um ponto muito importante. Então, as pessoas dizendo, o Brasil voltou e vejam como o Brasil é recebido na China. Eu tenho um compromisso aqui com a verdade, é só mais um ponto. Aí, ontem, alguns comentários me chamaram de comunista, disseram professor comuna, e em outros me chamaram de extrema-direita, para você ver o nível, Eu tenho aqui um compromisso com a verdade, tá? A verdade é que o Brasil foi muito bem recebido, sim, pelo governo chinês, tá? É bem verdade que quando Bolsonaro foi, enquanto presidente, ele também foi muito bem recebido, crianças também gritando, crianças dançando também, houve todo aquele teatro. Agora, de fato, a recepção para Lula, ela teve um quê maior pelo próprio Lula. Veja, Lula chegou na China criticando o dólar. Lula chegou na China visitando empresas chinesas. Ele visitou uma empresa que é considerada inimiga dos Estados Unidos. Uma diretora da empresa foi presa no Canadá. Uma empresa que é muito criticada pelos americanos. Ele visitou a empresa, a Huawei. Ele, no discurso, enalteceu a longa amizade entre Brasil e China e disse que quer estreitar esses laços. Vocês acham que ele vai ser recebido como? Bem, ele já seria recebido bem, ok? Governo do Brasil, representantes do Brasil já seriam bem recebidos, mas diante dessa fala e desse gesto que parte do presidente da sua comitiva, é uma coisa óbvia. Eu não preciso desenhar aqui na tela que a recepção para ele vai ser muito mais calorosa. É coisa rara você pegar o presidente da China dando um sorriso. Ele não é um cara de sorriso fácil. E em algumas situações, eu acompanhei, eu estava vendo um vídeo, ele abriu um largo sorriso. Então, assim, relacionamento, pessoal, é uma questão. Isso serve para casamento, para namoro, tá? Para amizade, relacionamento profissional. Relacionamento, a gente vai ali alimentando. O Brasil chegou lá dentro alimentando.
O Brasil chegou assim, de coração aberto. O discurso de Lula, os pontos que Lula levantou, agradaram muito o governo chinês. No que peço que eu digo para vocês, eu vou responder as perguntas, tá? Eu selecionei 10 perguntas, as melhores, parabéns por sinal. O Brasil não rompeu com Washington, pelo amor de Deus, deixa essa emoção de lado, porque a gente não canaliza as emoções para outras coisas, hein? Então a gente vai conversar sobre isso, tá bom, gente? Então, crianças dançando, eita, isso é coisa do Partido Comunista, tudo ensaiado. Alguém aqui já assistiu às primárias americanas, democratas e republicanos? O show que eles fazem envolvendo crianças, idosos, propositalmente, eles fazem escolhas pela cor do cabelo, pela cor da pele, para mostrar a diversidade. Uma suposta democracia racial, que inclusive a gente sabe ali que não existe, né? Existe o discurso, existe a prática. Então, pessoal, bem-vindos ao mundo real. Bem-vindos ao mundo real, tá? O Partido Comunista Chinês, que de comunista tem mais um nome do que qualquer outra coisa, ali existe um capitalismo de Estado e é uma ditadura, sim, tá? Já falei isso aqui várias vezes, mas vamos para lá, ok? Tranquilo? Bora tentar sair dessa bolha um pouquinho, aprender, que é muito importante. Aprender geopolítica é uma nova habilidade, tá? Quem aqui sabe tocar um instrumento musical? Quem aqui já aprendeu a tocar um instrumento musical? Piano, violão, uma guitarra, uma bateria? Quem aqui fala outra língua além do português? Vocês falam inglês? Alemão? A vida é muito curta para se aprender alemão? Já ouvi essa frase? Devo concordar? É feroz. Francês? Tá? Mandarim? Quem aqui sabe jogar alguma coisa, um esporte? Quem aqui é bom no videogame, por exemplo? Quem aqui é bom com tecnologia? Então, gente, aprender geopolítica é uma nova habilidade. Você sendo médico, professor, aposentado, adolescente, 12, 13 anos. Pessoal, vai se quebrar quem não acompanhar o mundo. Quem não parar para ler e assistir o cenário mundial vai se quebrar. Aprender geopolítica não é assistir Reels. Não é, eu já disse isso para vocês, tá? E fazendo minha propaganda, eu vou abrir a turma agora em maio. Quem quiser aprender geopolítica comigo, tá? Eu garanto que eu sou 100% isso daqui que vocês estão vendo ao vivo. Eu sou um cara responsável. Eu construí minha vida na educação há 20 anos. Eu tenho 20 anos de sala de aula. Eu não estou aqui para brincar, para lacrar, para soltar graça para A, B ou C. É meu trabalho. Tudo que eu quero fazer, eu faço com propósito. Eu não me entrego pela metade, eu me entrego por inteiro. E aí, vocês podem me acompanhar aqui e ter acesso ao curso, tá? A partir de maio. O link está na... Mas depois a gente fala disso aqui, ok? 10 perguntas que eu gostei bastante, que eu selecionei. Queria agradecer a vocês. Primeira pergunta, Joca, é verdade que o Brasil abandonou Washington e vai centralizar toda a sua tomada de decisões se baseando por Pequim? O Brasil abandonou Washington? Essa foi a pergunta talvez campeã. Não. O Brasil não abandonou os Estados Unidos? Não. O Brasil não abandonou Washington? Não. O Brasil não garantiu um alinhamento automático com a China. A Guerra Fria de hoje é diferente da Guerra Fria dos anos 70, dos anos 80, que você tinha que tomar um lado. Ou você ficava com os Estados Unidos ou com a União Soviética. A gente pode chegar num patamar desse no futuro, espero e acredito que não, mas o Brasil hoje se equilibra entre Estados Unidos e China, que são nossos dois maiores parceiros comerciais. Então, não houve esse abandono. O que o Brasil precisa é um equilíbrio em suas relações. Só para dar um dado a vocês aqui, em 2022, no ano passado, as trocas comerciais entre Brasil e Estados Unidos bateram um nível histórico. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Já falei isso aqui, acho que foi 100 vezes. Mas as trocas entre Brasil e Estados Unidos bateram um recorde histórico.
88 bi. 88 bi de dólares. Tudo bem que tem a variação cambial aí no meio, mas eu quero mostrar a vocês que o comércio entre Brasil e Estados Unidos em 2022, se eu comparar com 2021, ele cresceu 25%. Beleza que 2021 você tinha pandemia e havia uma demanda reprimida muito grande quando os mercados se abriram, mas bem, o comércio entre Brasil e Estados Unidos não morreu. Os americanos são muito importantes para o Brasil e o Brasil é uma noiva cobiçada. O Brasil é muito importante tanto para a China quanto para os Estados Unidos. O Brasil não vai ser burro de praticar um alinhamento automático. O Brasil não ganha com isso. O Brasil vai na China, consegue alguns tratados e memorandos, investimentos. Lula, o primeiro país que ele visitou, não foi a China, tá? Entre China e Estados Unidos, ele escolheu visitar primeiro quem? Biden. Ele visitou os Estados Unidos. Isso é simbólico também. Então as relações, por favor, não foram rompidas. Agora, uma coisa que não se discute, como eu estava dizendo a vocês, Pequim hoje é a maior potência comercial do mundo. Pode não ter ainda a maior economia do mundo, mas a maior potência comercial do mundo hoje é a China. 14%, as exportações da China, o que a China manda para fora, ocupam 14% do mercado internacional. 3,5 tri de dólares. É um fenômeno, tá? Só para vocês terem uma noção. A China investiu 8,4 bi na Europa ano passado. 10 bi na América Latina. 10 bi na América Latina. O senhor Xi, o presidente da China, visitou a América Latina já, desde o início do mandato dele, 11 vezes. 11. Então, quem é que dá mais atenção à América Latina? Estados Unidos ou China? China. Quem tem os maiores projetos hoje para a região? A China também. Tá? 11 viagens em 10 anos. Não é por acaso, não. Tá? Não é por acaso. E ele disse, Brasil é estratégico. Chile, México, Peru e companhia. Argentina e por aí vai. Agora, o Mauro Vieira, que está como chanceler, ele disse, tá? Eu quero construir uma política sem alinhamento automático. O Brasil não tem que escolher um lado, pular naquele barco e se abraçar e ignorar o resto do mundo. Seria pouco pragmatismo, seria muita emoção e pouco senso, ok? Segunda, agora um detalhe. O Brasil tem que trabalhar para parar de ser um mero exportador de commodity. Hoje o Brasil exporta muita matéria-prima. Óleo, soja, Brasil exportador de carne, o mercado de carne muito forte, commodity agrícola e mineral. Aí a China se aproveita da commodity da gente. Ou seja, a gente está ajudando a China a dar um boom chinês. O Brasil tem que começar a deixar de ser esse mercado barato, certo? E começar a entrar na cadeia produtiva de alto valor agregado. O que é um alto valor agregado? Tecnologia, ciência, pesquisa. Só que para isso tem um custo Brasil, que não é barato. Protecionismo. O Brasil é protecionista. O Brasil, a economia do Brasil, acreditem, ela é relativamente fechada. Tem um custo Brasil, outras questões envolvidas também, tá? Segundo ponto, Joca, é verdade que o Brasil abandonou o dólar? Não, eu não abandonei o dólar. Eu acho que os principais empresários do Brasil não vão abandonar o dólar. Alto lá. Deixa eu explicar para vocês. O dólar é uma moeda de referência, é uma moeda, é um mecanismo de estabilidade desde a reconstrução do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Você tem o padrão dólar, estabilização financeira, tá? A demanda pelo dólar cresceu, o comércio do mundo hoje, ele é baseado no dólar. Só que o que é que acontece? O que é que acontece? Com o crescimento da China, com o crescimento dos países tidos como emergentes, começou a se questionar o poder que o dólar dá aos Estados Unidos. Os americanos têm um poder muito grande porque a moeda deles é a moeda de referência para o mundo. Será que é salutar a gente questionar? Tá? Será que é salutar a gente questionar? Então, as commodities são precificadas no dólar.
Mas já há rumores que a Arábia Saudita, que é grande exportadora de petróleo, ela possa desdolarizar suas vendas e passe a usar a moeda chinesa nas relações, por exemplo, com a China. Tá? Agora, se perguntarem assim, o dólar vai acabar, o Brasil vai deixar de usar o dólar. Pessoal, pelo amor de Deus, claro que não. Por hora, a chance disso acontecer é nula. Até porque a gente tem que saber o seguinte, se as empresas brasileiras, se os empresários do Brasil vão querer substituir o dólar pela moeda chinesa nas relações com a China. Se eles vão confiar em substituir. Não basta o presidente querer, não basta ele afirmar. Lembre que no Brasil o Congresso tem um poder muito grande, o Senado tem os outros atores, tá certo? Agora, se perguntar, tem alguma vantagem? Veja, o Brasil e a China têm um comércio muito forte entre eles. Se eles tiram o dólar da jogada e colocam o yuan, tá? A moeda chinesa, a transição direta pode ser positiva. Pode ser positiva porque diminui o custo com câmbio, a triangulação. No lugar de você triangular usando o dólar, fazendo o câmbio entre as moedas, você usa uma moeda entre os dois, que é a moeda chinesa. Ok? Certo? Então pode ter uma diminuição do custo, porque não vai ser mais preciso converter para o dólar e depois para o real. E depois para a moeda chinesa. A dinâmica é muito maior. A velocidade, enfim. Isso pode. Agora, resta saber, tá? Se o dólar, se os empresários, se as grandes empresas vão, de fato, na prática, deixar de usar a moeda americana, tá? Ou diminuir o uso da moeda americana. Beleza? Tranquilo, tranquilo. É importante saber isso daqui. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que tenham falado. Porque eu peguei as perguntas e fui anotando aqui. Eu acordei às 5 da manhã, eu comecei a responder. Estou quase um chat GPT aqui, viu? Mas sou eu que respondo, tá? Qual será a reação dos Estados Unidos diante das falas do presidente Lula? Rapaz, eu li hoje alguns jornais americanos. O governo americano veio tratando com naturalidade. Eu falei isso ontem no Minuto Geográfico. Os americanos sabem que o Brasil tem a China como parceira comercial e que o Brasil não tem alinhamento total com Washington. É um direito do Brasil, do presidente visitar qualquer país. Agora tudo depende dos próximos passos do Brasil em seu relacionamento com a China. E se a China também vai cumprir com as promessas e memorandos. Foram os 15 memorandos assinados de investimentos. Teve relacionado a carne, satélite, 5G, CG. Na minha opinião, o Brasil vai continuar sendo cortejado por Estados Unidos e China. Tá? E a tendência é que os americanos aumentem os investimentos aqui na América Latina para tentar contrapor a China. China aumenta os investimentos, os americanos também. Se organizar, o Brasil ganha. Tá? Quarta pergunta, por que você diz que o Brasil é tão importante para o mundo? Poxa, pergunta muito direta. Mercado e consumo, posição geográfica estratégica, fertilidade dos solos, commodity mineral e agrícola, combustíveis fósseis e não fósseis, minerais raros, biodiversidade, tanto em termos de fauna quanto de flora. É o Brasil, meu amigo. Não é bagunça, não. Tá? Ou até uma bagunça, né? O Brasil gosta de flertar com o abismo. O Brasil gosta da emoção. Não é isso? O Brasil não é para amadores. Lembra dessa frase. Mas, por tudo isso, o Brasil é um importante ator geopolítico. O Brasil tem tecnologia, tá? E é isso aí. Quinta pergunta, como se deu a abertura econômica da China? É verdade que os americanos ajudaram a China a se abrir? Sim. Tá? O primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a China foi Nixon. Foi no ano de 1972. Ele começou a normalizar as relações entre China e Estados Unidos. Alguém aqui sabia que até a década de 70 os americanos
reconheciam em Taiwan a República Chinesa, e que da década de 70 para frente os americanos deixaram de reconhecer Taiwan, a soberania de Taiwan, e os americanos normalizaram as relações com a China comunista, a República Popular da China? Pois é. Tá? Mao Tse Tung ainda estava vivo, Nixon foi lá e apertou a mão do Mao Tse Tung. Sim. China e Estados Unidos estreitaram as relações da década de 70 para frente. Depois teve a visita de Ford, depois teve a visita de Jimmy Carter. Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. A China fez uma grande abertura econômica na década de 70, depois da morte de Mao, com o então Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, ele criou o que a gente chama de zonas econômicas especiais. Zonas econômicas especiais. Ele abriu a China, a economia da China para o mundo. Ele fez uma abertura econômica, mas ele não fez uma abertura política. Fez abertura econômica, mas não fez abertura política. Então a China fez uma abertura de mercado, atraindo empresas do mundo inteiro. O que é que a China tem de atrativo, Joca, para atrair empresas do mundo inteiro? O que é que a China tinha na época? Lei ambiental permissiva, ou seja, vem para cá e pode poluir. Mão de obra extremamente barata e disciplinada. Carga tributária das mais baixas. Plataforma de exportação sem dificuldade de remessa de lucros. Só que quando a China fez essa abertura econômica, ela colocou algumas condições. E uma das condições foi que qualquer empresa estrangeira que abrisse fábricas na China teria que transferir parte de sua tecnologia para o Estado chinês. Havia esse acordo de compartilhar tecnologia. Então, se perguntarem, a China se abriu ao mundo quando, Joca? Nos anos 70, final dos anos 70. Coincidência ou não, foi naquele contexto que os americanos normalizaram as relações com a China, com a República Popular da China. Então os americanos, sim, têm uma parcela muito importante nessa abertura econômica aí entre os, para os chineses. Tá? Esse é um ponto muito importante. Muito importante. Esse negócio de alianças é bem relativo, é muito interessante também, porque, veja, vê essa história de aliança. O Japão, hoje, é um grande aliado dos Estados Unidos. E os americanos, na Segunda Guerra, usaram as bombas nucleares no Japão, Hiroshima e Nagasaki. O Japão, na Segunda Guerra, se aliou à Alemanha nazista. Era o eixo. Roma, Tóquio, Berlim. Hirohito, imperador do Japão, Hitler da Alemanha e o Benito Mussolini da Itália. Vê que interessante. O Japão, na Segunda Guerra, se aliou ao nazifascismo. Era contra os Estados Unidos. Quando acaba a Segunda Guerra, os americanos partem para um plano de reconstrução do Japão. Os americanos reconstroem o Japão. O Japão aliado americano. Esse mesmo Japão, na Primeira Guerra, lutou contra a Alemanha. Vê, o Japão na Primeira Guerra era contra a Alemanha, na Segunda Guerra vai se aliar à Alemanha, e no pós-guerra ele vai se aliar aos Estados Unidos. É estranho. Aí falando da China agora, falando dessa rede de alianças, a China na Segunda Guerra Mundial lutou contra o invasor japonês. A China lutou contra o Japão. A China vence a Segunda Guerra. É um dos países que vence a Segunda Guerra. A China passa a ser governada pelo Partido Comunista Chinês em 49. China e União Soviética formaram uma grande aliança e depois romperam. Vê que interessante. China e União Soviética formaram uma grande aliança no pós-guerra. Mao Tse Tung e Joseph Stalin. Depois houve o rompimento das relações sino-soviéticas. E hoje, Rússia e China voltam a ser aliados. Então, aliados, rompem e agora aliados. Essa política de alianças é muito volátil. É só para dar alguns exemplos a vocês aqui. Quem quiser saber mais, eu tenho aulas completas sobre isso daí. Ok? Sexta pergunta aqui, talvez eu tenha pulado algum, acho que não. É um absurdo o Brasil se alinhar a uma ditadura feita à China. Olha para o teu guarda-roupa.
e para o que você consome. Olha para o teu dia a dia. Tanta coisa que a gente consome. A China sem o Brasil sofre dificuldades. O comércio do Brasil sem a China é uma realidade distante, é bem difícil. Pragmatismo. O Brasil não pode se isolar, tá? O Brasil não pode se isolar. Se o Brasil começar a avaliar o critério de relação comercial pelo Estado político, democracia ou autocracia, democracia eleitoral ou não de cada país, a gente vai para uma bolha, viu? Porque a quantidade de autocracias pelo mundo não é brincadeira. Cuidemos do que é nosso. Joca, é verdade que Lula assinou um documento deixando de reconhecer Taiwan como um país soberano. Lula assinou um documento dizendo que Taiwan é da China. Não, não é verdade. O Brasil não reconhece Taiwan como um país soberano, mas isso aí é desde a década de 70. O Brasil não reconhece Taiwan como um país soberano desde os anos 70. Não foi nem Lula, nem Bolsonaro, nem o Fernando Henrique, nem o Temer, nem Dilma. Isso é da década de 70. Por isso que eu digo, estuda antes de reproduzir coisas erradas. Aliás, a própria Assembleia Geral da ONU, a própria ONU, não reconhece Taiwan como um país soberano. A ONU diz que Taiwan é um pedaço da China. Taiwan é um pedaço da China. Pela ONU, pelo Brasil, Estados Unidos também. Os americanos não reconhecem Taiwan como um país. Eles não reconhecem. Eles enxergam Taiwan como aliado. Os americanos mandam armas para Taiwan, muitas armas modernas para Taiwan, mas para os americanos Taiwan não é um país soberano. Durma com a bronca dessa, você que não sabia. Existe uma lei aprovada pelo Congresso americano que diz que o governo americano tem a obrigação de manter a paz em Taiwan e no seu entorno. Vocês acham que se a China for anexar Taiwan, os americanos vão mandar o exército para lá? Não, eu não acredito nisso. E a China vai anexar Taiwan. Vai, ok? Então, o Brasil desde 74 não reconhece Taiwan como país. Reconhece a República Popular da China. Agora o Brasil tem escritório em Taiwan. O Brasil tem comércio com Taiwan. Como é que pode, Joca? O Brasil tem comércio com Taiwan? Tem. A China também tem. Taiwan vende pra gente chip, tecnologia, semicondutores. A gente vende o quê? Para variar, commodity. China e Taiwan tem comércio. Sério, sério. A China vende para Taiwan. Taiwan vende coisa para a China. É. A China diz que Taiwan é seu filho rebelde. E Taiwan diz que é livre. Tá? Mas o mundo inteiro, praticamente, diz que Taiwan é um pedaço da China, pessoal. Tá? Só 12 Estados-membros reconhecem Taiwan como um país. Honduras parou de reconhecer agora. Aí Belize, Guatemala, Haiti, o Vaticano. Nenhuma grande potência coloca Taiwan como um país soberano, não. Beleza? Então não foi nem Lula nem Bolsonaro. Sobre a recepção de Lula, a próxima pergunta eu já falei. Tá? Macron também foi recebido muito bem. A China tem uma diplomacia de alto nível. Então a China, ela faz espetáculo para receber, eu disse isso já. A China vem investindo muito em diplomacia. A China conseguiu um fato inédito agora, que é colocar na mesma mesa a Arábia Saudita e Irã. Vai resolver o maior problema, talvez, dentro do mundo islâmico. Ao mesmo tempo que a China não quer o Islã lá dentro. E não respeita a minoria dos uigures no Noroeste. Quando alguém pergunta, Joca, a China é aberta ou fechada? A China tem momentos de maior repressão e momentos de maior abertura. Tem áreas mais abertas, Xangai, Pequim. Tem áreas mais fechadas, onde você tem o quê? A mão mais firme do partido. Não é uma coisa homogênea, não. Litoral e interior, não. É isso. É isso. Ah, pergunta campeã. O que é que você acha de taxar a loja online? Shopee, Shein, companhia. Sou contra. Aumentar a taxa,
sobre taxar, eu sou contra. Minhas filhas também. Você acha que isso é a solução para salvar o varejo do Brasil? Não. O problema do varejo do Brasil é outro. Vai até dar uma animada, né? As ações vão subir, isso vai dar uma animada. A verdade é que a economia do Brasil é bem fechada, tá? O Brasil ele é bem protecionista. Protecionismo é bom. Estava vendo a postagem do Leonardo, lá de São Paulo. Protecionismo é bom para quem é protegido. Para o resto do povo é péssimo. É péssimo, tá? É muito ruim. O governo tem que gastar menos. O governo tem que gastar menos. Diminuir carga tributária. Só que diminuir carga tributária, o governo vai arrecadar menos. Arrecadar menos, vai ter que economizar, segurar as contas. O que é que vocês fazem quando falta dinheiro no final do mês? Para o mês seguinte? Não é austeridade? Gastar mais do que tem, não pode. A gente tem que gastar o que a gente tem e gastar bem. Gastar certo. Investir com coisas que possam dar o retorno. O Brasil só quer arrecadar. Tributo. Gastar. O Brasil gasta muito e gasta errado. O Brasil tem que segurar as contas. Gastar com o que é essencial. Vocês sabem o que é essencial. Entendem? Tarifa média sobre produtos importados no Brasil é de 8%. Eu peguei dele também, tá? Da postagem dele. 8%. Na Alemanha, 1,7%. Estados Unidos, 1,6%. Hong Kong, 0%. Tarifa média no Brasil, 8%. Então o Brasil até que é protecionista. Não vai resolver, não. Questão do varejo, não. Não resolve. A gente tem que ser mais eficiente. Ah, e tem uma última pergunta. Joca, vale a pena investir em moeda chinesa? Foi a pergunta campeã. Putz, campeã. Deixa eu dizer. Só invista naquilo que você estudou, pesquisou, naquilo que você acredita, naquilo que você conhece, que você tem experiência. E diversifique. Escutei isso agora de um aluno nosso. Diversifique. Diversificar, invista naquilo que você conhece, que você domina, que você entende. É isso. Deixa eu abrir os comentários aqui. O nível aqui no ao vivo ele é muito mais alto, né? As pessoas são mais comportadas e tudo mais. A audiência de vocês é incrível. Eu quero agradecer, tá, gente? A audiência de vocês é sensacional. Eu me empolguei. Eu tô aqui há 41 minutos ao vivo. 41 minutos. Mas deu, gente, para ajudar vocês. O que é que vocês acharam? A audiência foi boa, viu? Gigante. Fora o YouTube depois. Galera do YouTube, comenta depois. Instagram também, quem assistir. Mande as perguntas. Mas que coisa boa. Que bom. Quem chegou depois vai ficar gravado. Tá? Quem chegou depois vai ficando gravado. Eu estou abrindo uma nova turma de geopolítica. Quem quiser ter acesso com um preço especial e antes de todo mundo e com condições diferenciadas, preencha um cadastro que tem na bio. Porque Lucas, que trabalha comigo, vai entrar em contato com você pelo WhatsApp para explicar tudo. As aulas são gravadas, significa dizer que você assiste quando quiser. Você assiste quando quiser. Moeda única no mundo, não acredito. A graça hoje é descentralizar. Estão aí as criptos. As criptos. A graça é tirar o poder dos bancos centrais. Beleza.
Turminha? Beleza, Pedro, bem-vindo. Meu curso serve para quem está estudando para diplomacia? Serve. No que pese que tem cursos especializados. Tem cursos especializados para diplomacia. Mas serve sim. Para as questões envolvendo geopolítica, sem dúvida. Obrigado, Beatriz. Ao depoimento, esse curso é o melhor investimento que você pode fazer em você mesmo. O Brasil vai enxugar as contas via SUS, deixando de investir na saúde. Tem que ser o contrário. Saúde e educação, prioridades. Tem e-book? Tem. Eu tenho e-books. Tenho. E vou produzir mais. Deixa eu ver as perguntas aqui, pessoal. Deixa eu ver as perguntas. Kevin, tô te assistindo diretamente da China, que legal. Manda um direct depois pra gente entrar ao vivo, cara. Obrigado pelo carinho. Que legal. Mais de 600 pessoas por mais de 40 minutos. Muito bom. Eita. É isso, turma. Ó, turma, vou ter que ir. Ficar com as meninas. Hoje é sábado. Mandem as perguntas. Vocês que mandaram e eu não respondi as perguntas. Quem mandou mensagem aqui ao vivo eu não respondi. Manda no comentário, na postagem. Aí eu respondo ao longo do dia. Pode ser? Beleza? Valeu. Vera, quem faz o curso tem meu WhatsApp para tirar dúvidas. Quem faz o curso, fala comigo pelo WhatsApp. Não tem filtro. É direto comigo. O dia todo. Valeu. Beijão. Paz de Cristo. Fui.